Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais vídeos aqui no canal. Hoje é a continuação desse vídeo aqui. Isso aí, rapaziada. O like já está marcado. Eu já sei que esse vídeo já foi assistido. Ele estava pronto para se arrepender em um minuto. O Papa João Paulo II disse a Gabriel para dizer às pessoas de todo o mundo que as pessoas que estão fazendo estátuas para Maria ou para os santos e se curvam ou citam o rosário iriam para o inferno. E pediu aos católicos da terra que dessem a sua vida a Jesus. O Papa disse para dizer ao povo católico para orar muito, porque Satã colocou suas almas em um vidro semelhante ao Papa móvel que ele costumava viajar dentro. Ele pediu a Gabriel para orar, para que este vidro que Satã colocou suas almas possa se quebrar em nome de Jesus, para que suas almas possam ir ao Senhor Jesus. Se eles só forem batizados por aspersão, ele disse que eles devem pedir a um pastor para batizá-lo. Exibindo esse vídeo aqui. Opa! Desculpa, tá, gente? Eu fui fazer uma limpeza aqui e de repente sumiu. Deu um contato aqui sem querer e o vídeo saiu. Vamos lá para o grupo. Para poder a gente ver. Ele foi me esperar você, ele vai espalhar tudo. Ele foi só para me Acho que esse vídeo foi apagado daqui. Vamos ver. Depois eu vou trazer também aqui sobre os anjos caídos que gritam diretamente. Deixa eu ver da onde. Ainda não? Então ele me Debaixo do rio Eufrates. É esse aqui. Me esqueci o nome do pastor que está pregando sobre isso. Então, todo mundo está falando sobre anjos caídos que gritam debaixo do rio Eufrates. Então, anjos caídos, para quem assiste muito as profecias aqui no YouTube, se trata de anjos que se rebelaram contra Deus e
perderam a sua morada divina. E perdendo então a batalha, foram lançados aqui na terra. E nisso eles também O Senhor Jesus. Se eles só forem batizados por aspersão, caíram ele disse mais que eles devem abaixo da pedir a um terra, pastor para batizá-los por que é imersão. Ou então, no eles inferno, podem ir para o inferno. que Alguém uma vez atirou no Papa, era e ele foi conhecido para a como prisão para abismo, perdoar seu que tinha agressor. Mas ele disse que fez isso porque as pessoas lavaredas sabiam que estavam pequenas, trazendo que pessoas para o depois se inferno. tornaram Eles estavam mentindo. grandes. E ele tinha que E fazer hoje em isso dia para que as pessoas é esse pensassem que ele local estava mostrando-lhes fervoroso uma vida de que santidade. queima No muito entanto, todas as com a ira freiras de têm um anel, Deus o que significa sobre que elas fizeram uma aliança aquelas com a escuridão. pessoas Elas que estão em dormindo com pecado papas e morreram sacerdotes. Todos os sem se papas estão no arrepender, inferno, por desde o falta de primeiro tempo, até o último, de e estão vigilância chorando juntos com todos e os de bispos, prioridade todas a as freiras Deus. e todos os cardeais. Continuação. Milhões e milhões deles estavam chorando, pedindo a Jesus para salvá-los e enviá-los de volta à terra. Eles trouxeram bilhões e bilhões de pessoas para o inferno, e há milhões na terra que estão indo para o inferno por causa deles. O Papa estava pedindo a Jesus a oportunidade de vir à terra e se arrepender, e dizer ao povo que se arrependa, e dizer às pessoas que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, para dizer às pessoas que não podem vir ao Pai senão através de Jesus. Ele agora queria dizer a todos que qualquer coisa que eles queiram perguntar, eles devem perguntar como o Senhor disse para fazer em seu nome somente. Ele queria ler para o povo em João 14, 13 a 14. Ele disse que aqueles católicos que chamam por Maria, os santos e os anjos, são as mesmas pessoas que estão consultando médiuns. É como quando Saul foi consultar a bruxa de Endor. 1 Samuel 28, 7 a 19. Ele disse que mesmo que ele voltasse à terra e dissesse às pessoas sobre o inferno, elas nunca acreditariam. Ele disse que mais cedo ou mais tarde, elas começariam a orar através de seu nome, e todas aquelas pessoas iriam para o inferno para ver que ele era um mentiroso. Ele disse que Satanás iria enganá-los, e mais cedo ou mais tarde, logo elas estariam no inferno também. Ele disse: se eu viver, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O Senhor disse: deixe ele. Gabriel disse que todos os presidentes de Togo estão no inferno. Ele viu o presidente Gnassingbé Ademala, que estava chorando a sério. Ele perguntou: que bom é ser presidente por 8 anos, então morrer, e ir para o inferno. A maneira como ele estava chorando, sim, foi lamentável. Insetos estavam entrando em seu corpo, os demônios estavam atirando nele, e eles estavam colocando coisas dentro de suas partes íntimas. O Senhor disse: pergunte por que ele veio aqui. E Adema disse: eu não temi a Deus. Eu tomei o lugar de Deus. As pessoas estavam cantando para mim. As pessoas estavam dançando para mim. Eu me tornei Deus. Eu me chamei Baal, uma vitória, e aqui foi onde eu desembarquei. Ele pedia para se arrepender por 1 minuto. O Senhor disse: é tarde demais. Ele disse: ó Senhor, todo o país de Togo, eu construí este país em uma mentira. Toda vez que tínhamos uma eleição, eu estava causando problemas. Voltarei na terra para fazer a restituição das pessoas. Eu sacrificava pessoas para Satanás. Eu sacrifiquei muitas pessoas pensando que eu poderia ser elevado, de modo que onde quer que eu fosse, as pessoas teriam medo de mim. Se eu soubesse que o inferno é real assim, eu não seria um presidente para Satã. Eu pediria perdão. Todo o dinheiro que eu peguei do povo de Togo, eu daria restituição. Eu daria todo o dinheiro que eu levei do povo Togo, para que eles pudessem ser livres para adorar ao Senhor. Eu levaria uma Bíblia para pregar às pessoas com aquele carro, com aquela moto, com aquela bicicleta. O Senhor disse: é muito tarde. Ele disse: vai e diga aos meus filhos, todo o dinheiro que eu coloquei em suas contas, o dinheiro do país. Eu coloquei um monte de dinheiro em suas contas. Quando eu cheguei ao inferno, eu percebi o inferno que eu deixei para os meus filhos.
E eu sabia que meus filhos vão mentir, enganar suas vidas. Eles serão adúlteros durante toda a vida. Se eu soubesse, seria somente a Bíblia que eu colocaria em suas contas. Todos os meus filhos eu colocaria uma Bíblia em suas contas. Eu tomei com força as esposas das pessoas. Eu matei aquelas pessoas que estavam dizendo a verdade. E eu disse a eles que todos eles iriam subir, mas todos estão aqui. A parte de sua mensagem que ele deixou para os seus filhos foi: sua força não foi o suficiente. Se eu, seu pai, desembarquei aqui no inferno, qual será a sua parte? Eles restituição. Todas as mulheres têm que deixar as mulheres e se casar com um esposo. Todo o dinheiro que eu roubei era para trazer de volta ao povo togo, para que vocês não venham aqui para o inferno. Ele disse que amava o povo togo. Ele disse que teve um carro maravilhoso, camisas maravilhosas, revestimentos maravilhosos e um avião maravilhoso. E quando ele chegou no inferno, ele esqueceu tudo, e ele estava chorando e pedindo perdão. Os demônios o estavam torturando, e ele disse: Jesus, eu sou seu filho. Todas essas coisas eu fiz por você. Ele continuou: todos os presidentes que dizem que querem ir para o céu, diga-lhes que deem as suas vidas a Jesus. Não importa qual presidente você é. Diga-lhes que deem as suas vidas a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir para o céu sem Jesus. Sem Jesus, ninguém é nada. Você não pode ser um general. Você não pode ter conhecimento. Você não pode ser alguém que é contra as pessoas. Você não pode ser uma pessoa de paz. Jesus é o único que tem paz. Se você perceber que a respiração que você tem é de Deus, por que não adorar a Deus para ir para o céu? Este lugar que eu estou agora, inferno, eu esqueci tudo. Todos os meus casacos, minhas camisas, o leite que eu estava bebendo, eu esqueci tudo. Diga a todas as pessoas ao redor do mundo para entregarem as suas vidas a Jesus. Gabriel disse: eu deixei. Se você visse a maneira que a Dema estava sofrendo, era terrível. Estava chorando. Ele chorava muito. Gabriel disse: alguém também estava chorando lá. Alguém estava sofrendo. Os demônios o rodeavam. Então ele se apresentou. Eu sou o líder do povo muçulmano. Eu sou a pessoa que os muçulmanos estão adorando. Eu estava pensando que se eu morresse, eu iria para o céu. Quando eu morri, desembarquei no inferno. Todos os muçulmanos da terra que dizem que se matarem alguém, irão para o céu. Eles vão para o inferno. E aquelas pessoas que têm 3 ou 4 esposas, se morrerem, irão para o inferno. Eu disse no Alcorão que quando morrermos, todos nós vamos para o inferno. Todos eles, quando morrerem, eles irão para o inferno, e depois da morte eles vão acordar, nossa bondade, nossa maldade, e seríamos liberados do inferno. Eu estava orando no Alcorão, pedindo perdão de meus pecados, mas quando eu morri, eu desembarquei no inferno. Eu adoraria ter ido para o céu, mas eu desembarquei aqui. Eu me casei com 13 mulheres, e minha vida foi terrível. No Alcorão, diz que serei a última pessoa. Não sou eu, não somos nós, mas é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Jesus. Não somos nós muçulmanos, mas Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que derramará este amor no tempo do fim. Aqueles que são muçulmanos, se não entregarem a vida a Jesus, se morrerem, todos irão para o inferno. Diga a eles: mas se eles quiserem fazer virgens, é melhor que eles deem a vida ao Senhor Jesus. Satanás está dizendo que o Senhor Jesus não pode ser o Filho de Deus. 1 João 5:20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E diga a todos os muçulmanos que deem a sua vida a Jesus, e para o seguirem até o fim, para que possam reinar com Jesus. Se eles permitirem que ele venha sobre a terra, eles se arrependerão de dizer suas palavras de oração, de ir para Meca. Você pode dar dinheiro para os órfãos, para as viúvas, para construir um hospital, para construir uma mesquita. Se você fizer isso sem Jesus, irá para o inferno. Ele estava chorando muito. Ele estava sofrendo. Ele disse: oh, que bom seria para todos aqueles muçulmanos não adorarem a Satanás. Eles dizem: Deus é um escravo. Agar, que deu à luz Ismael, é um escravo. A mãe de Isaac, que é Sara, temos de segui-los para crer em Jesus e ir para o céu. Mas se eles se recusarem a seguir, então a geração de Agar, todos os escravos,
Eles irão para o inferno. Todos os escravos, o seu lugar está no inferno. Se você ler em Gálatas 4, ele diz que o Senhor é a verdade, o caminho, o único caminho para o céu. O diabo está dizendo que Jesus voltará, e vai dizer ao povo para seguir os muçulmanos. Eles são as últimas pessoas a seguir. Todas essas coisas, eu menti. Se Jesus voltar, ele virá tomar sua igreja para ir reinar com ele. Isso é uma pena. É uma pena. Gálatas 4, 20 a 26. E ele continuou dizendo a Gabriel: vai e lhes diga a verdade, para dar a vida a Jesus, e que o Senhor é o único caminho para o céu. Gabriel disse que ele queria ir para o céu, mas ele caiu no inferno. Se você visse isso, é tão terrível. Então ele o deixou. Gabriel viu muitas mulheres sofrendo no inferno. Ele pediu ao Senhor para que quando ele voltasse à terra para dar o seu testemunho, que o Senhor fizesse aparecer uma tela grande, para que todos pudessem ver o quanto as mulheres são torturadas no inferno, para que as mulheres pudessem se arrepender. O Senhor disse: é bom que você está dizendo, mas não quero fazer isso. Eu poderia fazê-lo, mas não o farei. Você mesmo contará isso, para que todos possam ver a maneira como os demônios estão torturando as mulheres no inferno. Quando eu quis destruir a terra, dei a Noé as dimensões para construir a arca, mas eu não lhe mostrei como eu destruiria a terra. No entanto, ele acreditava. E todas as medidas que eu lhe dei, ele fez a arca corretamente. E esta é a razão pela qual ele e sua família lhes disseram que aquelas pessoas que aceitariam a palavra seriam salvas, mas aquelas pessoas que rejeitaram a palavra pereceriam. Sua fé vem da palavra de Deus. Antes de ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então Jesus me mandou perguntar: o que levou aquela mulher a estar ali? Ela disse: meu pastor que me matou. Foi o meu pastor quem me matou, e aqui meu pastor não pode me servir. Eu ouvi uma mensagem de santidade, de que só os escravos usavam brincos. Êxodo 21, 1 a 6, e que era um pecado usar brincos, e que todas as pessoas que estão usando brincos vão para o inferno. Então ela foi ao seu pastor para pedir seu conselho, para perguntar se isso era verdade. Ele disse: quem é essa pessoa? Eles não leem a Bíblia. O Senhor disse que o ouro e a prata são para ele. E seu pastor lhe assegurou de que não era pecado. Deu-lhe esperança. De fato, deu-lhe dinheiro para comprar um pequeno par de brincos. Ela morreu, aterrissou no inferno, arrependeu-se e quis um minuto para voltar à terra para se arrepender, dizendo: Jesus, Jesus. Era difícil para ela falar. Ela disse: Jesus, permita-me um minuto. Se todas as mulheres quiserem continuar usando brincos, eu não vou usar brincos novamente. E o Senhor disse: é tarde demais. Depois da morte, não há arrependimento. Ela disse: eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar. Foi o pastor que me trouxe aqui. São os pastores que estão dizendo falsas doutrinas às pessoas. Permita-me dizer às mulheres, para não usarem brincos novamente. E o Senhor disse: é tarde demais para você. E o Senhor disse a Gabriel para deixá-la. Se você visse o jeito que ela estava sofrendo. Quando ela estava na terra, ela não queria estar suja como as pessoas de sua aldeia, que não lavavam o cabelo. Então ela colocou algo em seu cabelo para torná-lo brilhante. Mas Gabriel disse que não devemos artificialmente fazer o nosso cabelo ficar brilhante, e não devemos tentar mudá-lo. Então, se é encaracolado como o tipo de cabelo africano, você não deve mudá-lo. E se for cabelo liso como as pessoas brancas, você não deve torná-lo encaracolado. Ela disse: se eu voltasse para a terra novamente, eu não farei isso de novo. O Senhor disse: é tarde demais para você. E ela disse: nós dizemos que somos civilizados. Dizemos que somos civilizados. Podemos mudar os nossos cabelos para qualquer forma. Eu quero dizer às pessoas na terra, que essas pessoas não sejam civilizadas. A civilização é o inferno. Aqueles que são filhos do amor, que estão colocando produtos em sua cabeça, mudando a cabeça, devem avançar para permanecer na palavra de Deus, para que eles possam ir para o céu. Ela também queria voltar à terra, para que ela não pudesse ser uma pessoa civilizada. E o Senhor disse: é tarde demais. E Gabriel a deixou. Há muitas mulheres no inferno. Elas são mais do que os peixes do mar.
Uma mulher, quando estava na terra, foi avisada sobre o uso de cabelos falsos, porque as pessoas que fazem isso irão para o inferno. Mas ela respondeu: não, isso não é verdade. Jesus só olha para o coração, e não para o exterior. Quando ela morreu, ela descobriu que tinha sido enganada toda a sua vida, e agora, ela está implorando para ter uma segunda chance de voltar. Jesus disse: é tarde demais. Ele disse que sabe o número de cabelos que nós temos em nossa cabeça. Mateus 10:30. Mas estamos adicionando cabelos falsos. Estamos insultando a Jesus, e o Senhor é um homem insensato. Mas o Senhor disse: o jeito que eu crio o cabelo dos índios é diferente dos árabes, diferente do que os norte-americanos. O cabelo americano é diferente do francês. E dos franceses são diferentes dos africanos. Tudo o que ele havia feito, ele disse que era bom. E nós estamos zombando dele, mostrando que o que ele tinha feito não era bom. Ela estava chorando. As mulheres que estão usando joias, demônios vão cortá-las e colocar coisas afiadas em suas partes íntimas. Ela disse para dizer às mulheres que estão usando joias, para remover todas as suas joias, porque se elas estão usando, estão cometendo adultério todos os seus dias na terra. Qualquer marido que estiver dizendo à sua esposa para usar joias porque é agradável durante o sexo, eles terão um problema no inferno. Quem estiver usando esmalte, na verdade é sangue que estão usando. Ele está chorando como o sangue de Abel. Quando você morrer, demônios vão cortar os seus dedos e dizer: você quer ser bonita? Queremos deixá-la bonita. E eles colocarão ferros quentes dentro de suas partes íntimas. A mulher que ele viu ser torturada assim, disse: se eu voltar para a terra, não farei isso novamente. Quando você morrer, demônios vão enfiar uma espada em suas partes íntimas. E quando você chorar, eles vão empurrá-la ainda mais. Os demônios vão dizer: é uma abominação aos olhos do Senhor. Vamos lhe mostrar. A Bíblia diz que as mulheres não devem usar vestimenta de homem, e os homens não devem usar a vestimenta das mulheres. Mas você não quis obedecer a palavra de Deus. Vamos te mostrar. A mulher disse: ó Senhor, foi o nosso pastor que nos disse para usar calças. Se eu voltar para a terra, não usarei calças novamente. Não vou vestir calças novamente. Não vou vestir calças. E o Senhor disse: é tarde demais para você. Depois ele disse a Gabriel para deixá-la. Gabriel viu uma mulher no inferno, que praticou sexo oral em seu marido. Ao fazer isso, ela insultara a Deus, e os demônios a torturavam. Os demônios estavam cortando sua língua e a sua boca, como os açougueiros cortam carne. A dor era grande, e era difícil falar. Ela estava pedindo a Jesus, para permitir que ela voltasse à terra. Disse que se o seu marido a quisesse para executar esse ato, não o faria outra vez. Ela disse: meu pastor não me disse que isso era pecado. As mulheres que fazem sexo em cima de seus maridos, com os seus maridos embaixo delas, estão no inferno. Um aviso para os casais cristãos casados, que o Senhor mostrou também a mesma coisa ao irmão Alug Ben Voladejo. Em uma transcrição escrita do testemunho de Gabriel, ele indicou que o Senhor vê a posição mulher na parte superior ao homem, o mesmo que o lesbianismo. O Senhor disse ao irmão Oladejo que seus filhos estão confusos, então eles devem ser advertidos sobre esses pecados que estão levando-os para o inferno, para que eles não pereçam. Ele visualmente mostrou os pecados dessas pessoas na tela de julgamento, e advertiu audivelmente contra casais se masturbando em suas camas, olhando pornografia, sexo oral, tentando diferentes estilos de relações sexuais para apimentá-los, como estilo cachorrinho, penetração por trás, e várias posições, incluindo a esposa em cima. Por exemplo, as chamadas posições de cavalo balançando, cowboy, ou vaqueira, e pendurar sua esposa. Um tipo de posição de dominação e escravidão. Ela para baixo amarrando-a no chão, destinado a simular o estupro. Ele disse que a única posição que é sagrada aos olhos de Deus, é a posição cara a cara, com o marido por cima. As escrituras que o Senhor deu ao pastor, foram, em primeiro lugar, Isaías 33:14, que diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor?
Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele disse que o inferno é tão terrível, que uma vez que você vê, você não vai fazer nenhuma pergunta. Se eles lhe dissessem para levantar-se para o resto de sua vida, você nunca iria querer sentar-se novamente. Isso significa que você deve evitar ir a esse lugar para a eternidade. A segunda escritura é Isaías 24, 4 a 5, que diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna. O Senhor disse que há ordenanças nas Escrituras sobre as relações entre marido e mulher, e seus filhos violaram estas ordenanças. A Escritura diz: e conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis 4, 1. Não diz que Eva ficou com Adão, ou que Eva teve relações sexuais com Adão, ou que Eva conheceu Adão. Foi Adão quem intimamente conheceu Eva. Se você duvida se isso pode ser usado para ensinar casais casados a como ter relações sexuais, então deixe-me lembrá-lo de uma passagem bíblica em Gênesis, em que Jesus costumava ensinar contra o divórcio. Quando os fariseus vieram e lhe perguntaram se era lícito para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer razão, ele lhes perguntou: o que Moisés mandou? Eles responderam que Moisés havia dito para lhes dar um certificado de divórcio, e eles pareciam ver isso como um mandamento de Deus sobre o casamento e o divórcio. No entanto, Jesus os corrigiu e disse: não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 4 a 6. Jesus prosseguiu dizendo-lhes que a razão pela qual Moisés permitiu que eles se divorciassem de suas esposas era porque seus corações estavam endurecidos. Ele disse: mas desde o princípio não foi assim, e eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto a imoralidade, e casar com outra mulher, comete adultério. Mateus 19, 8 a 9. Assim como Jesus usou Gênesis 2, 22 a 24 para ensinar contra o divórcio, ele também está usando Gênesis 4:1 para nos ensinar a fazer amor com as nossas esposas. Em segundo lugar, a palavra nos ensina que o marido é a cabeça da esposa, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5:23, 1 Coríntios 11:3. Ele tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e não cobiçar ela. Ele está ali para assumir a liderança no relacionamento, inclusive no leito conjugal. Sua esposa não está ali para ser o cabeça, ou assumir a liderança. Ela é correspondente ao seu amor. O homem é a imagem e a glória de Deus. Em terceiro lugar, no vídeo do irmão Ladejo, aviso aos casais que praticam sexo oral. Ele afirmou que o Senhor lhe disse para dizer: os homens são a minha imagem, e a minha glória. Os homens são a glória de Deus. E toda vez que Deus está olhando para você, Ele quer que você continue a promover mais a sua glória. Se você agora muda a glória de Deus em algo que é corruptível, em luxúria, em imoralidade, o Senhor disse que você não chegará ao céu. O Senhor disse: se você está fazendo sexo oral, você não está vindo para o céu. E o mesmo vale para outros atos imorais que você faz em sua cama. Não faça essas coisas em mal diante do Senhor. As escrituras que o Senhor lhe deu em relação a isto foram 1 Coríntios 11:7 e Romanos 1:23. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11:7. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1:23. O irmão Ladejo disse que o Senhor lhe disse que ele deve lhes dizer que se você mudar a glória de Deus para parecer um homem corruptível ou parecer pássaros ou bestas de 4 patas, você não vai vir para o céu. Você está mudando a glória de Deus em cachorros, cabras, vacas, animais e em coisas rastejantes. Você está cometendo imoralidade. É um grande pecado. Não importa se você é pastor, bispo ou arcebispo. Você não vai conseguir. Não mude a glória de Deus em nada em sua cama matrimonial, ou você não vai para o céu. Em quarto lugar, a posição missionária, o único santo.
é bem conhecido. O que é a posição missionária e por que se chama isso? Esta é a razão pela qual este pastor explicou. Os missionários antigos que ensinavam os convertidos sobre a verdadeira santidade, ensinaram que no leito conjugal, face a face com o marido em cima, é a única posição que Deus tem sancionado. Isso foi um marco ou uma pedra, que foram colocadas por pessoas, antes que esta geração maléfica nascesse. Eu e você que vivemos hoje, somos uma parte disso. Essa era uma pedra limite. Nós movemos aquela pedra, assim nós poderíamos tentar coisas novas para cumprir nossas luxúrias. Precisamos pedir os caminhos antigos. Percebo que muitos vão recusar este ensinamento, dizendo que é antibíblico. No entanto, um recente artigo de pesquisa sobre fratura peniana publicado na revista médica Avanços em Urologia, declarou em conclusão: nosso estudo apoia o fato de relações sexuais com mulher em cima é a posição sexual potencialmente mais arriscada relacionada com fratura peniana. O estudo analisou os casos de 44 homens que foram atendidos em 3 hospitais da cidade de Campinas, Brasil, com suspeitas de fratura do pênis. 28 fraturas foram sustentadas durante relações sexuais heterossexuais, 4 durante o sexo homossexual, e 6 após manipulação do pênis. 14 estavam na posição de mulher em cima, que é a posição mais comum. 8 usavam o estilo cachorrinho com a mulher de 4, e 4, em que a causa permaneceu incerta. Metade dos pacientes relataram ter ouvido um som de rachadura e dores no momento da lesão. Todos esses casos foram tratados com base de cirurgia de emergência. 2 deles mais tarde sofreram de disfunção erétil após a lesão. E um deles foi tratado com prótese peniana. A razão dada no relatório para a mulher em cima, sendo essa posição mais perigosa, é que quando a mulher está em cima, ela geralmente controla o movimento com todo o seu peso corporal sobre o pênis ereto, não sendo capaz de interromper quando se faz uma penetração de maneira errada, porque o dano sem dor é geralmente menor na mulher e maior no pênis. Por outro lado, o relatório afirmou que quando o homem está controlando o movimento, ele tem melhores chances de parar a energia de penetração, em resposta à dor relacionada ao dano do pênis, minimizando-o. Portanto, a ciência médica realmente confirmou a sabedoria da ordenança de Deus a respeito da posição missionária, bem como os riscos envolvidos no uso de outras posições e na prática da manipulação peniana. Quinto, o casamento deve ser mantido puro. Diz na Bíblia que o casamento deve ser honrado por todos, e o leito matrimonial puro, porque Deus julgará o adúltero e todo sexualmente imoral. Hebreus 13, 4. Você pode contaminar o leito matrimonial por atos que comete por si mesmo, atos que comete com alguém que não seja seu cônjuge, atos que comete usando pornografia, ou outra propriedade de Satanás, e atos que comete com seu cônjuge. As coisas que o Senhor nos advertiu ser contra nesta revelação, algumas das quais eu mencionei na abertura, são consideradas atos de imoralidade à vista de Deus. Sexto, o que fazemos no leito conjugal não deve ser um ato da carne para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, como Paulo disse em Gálatas 5, 13 e 25. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, 13 e 25. Se você está cumprindo os desejos da carne, não pode ao mesmo tempo produzir o fruto do espírito. A carne nunca pode produzir o fruto do espírito, e nunca pode agradar a Deus. Por outro lado, o Espírito Santo nunca cumprirá os desejos da natureza pecaminosa. A carne e o espírito são absolutamente opostos um ao outro. Elas são mutuamente exclusivas. O irmão Ladejo diz: a cama conjugal é para o amor matrimonial. Se não for para o amor matrimonial, então é pecado. Na casa de Deus, todas as coisas devem ser feitas decentemente em ordem. Quando Maicon Shigaba testificou sobre seu encontro com Jesus, ele declarou: Jesus disse que eu deveria abrir em 1 Coríntios 14:40, que fala sobre fazer as coisas decentemente em ordem. Jesus disse que o céu é um lugar ordenado, um lugar decente, mas algumas pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira na casa de Deus. Ele disse: em minha casa, eles estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Nós, como cristãos, devemos fazer todas as coisas decentemente e em ordem, incluindo o que fazemos em nossa cama conjugal. 8. O caminho reto e estreito. O caminho do céu é reto. Aprendi isso a partir da palavra, assim como outras revelações divinas. É literalmente um caminho reto e estreito, como o Senhor revelou tão claramente no encontro com Jesus de Maicon Shigaba. É mais reto, mais estreito e mais difícil do que a maioria dos cristãos percebem. Devemos nos esforçar para entrar no reino de Deus. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Lucas 3, 4 a 5. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, segundo a Pedro 2, 15. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, Provérbios 2, 13. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Provérbios 4, 11. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 a 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Lucas 13, 24. O caminho do céu não é torto ou desviante. O caminho que conduz à vida não é luxurioso ou perverso. É amoroso e santo. O problema é que se os nossos corações não estão cheios de amor, então dependemos da luxúria para gerar emoção no leito conjugal. O que nós, maridos e esposas, necessitamos é de sermos purificados e purgados de toda cobiça, e sermos cheios do amor de Deus um pelo outro. Então, experimentaremos fazer amor da maneira que Deus pretendia que fosse. Quando o marido está no fundo, há uma transferência de autoridade no espírito dele para a mulher. Gabriel disse que os demônios tomam uma flecha afiada, colocam no chão, e fazem as mulheres subirem em cima dela da mesma maneira. Se você disser que isso não é um pecado e você o faz, quando você morrer, você vai se arrepender. Se algum pastor está dizendo que isto não é pecado, ele está te matando. Ele é cego. Deixe-o. Ele pode se arrepender mais tarde, mas se você segui-lo, você irá para o inferno. Se você concordar com ele, como uma mulher, como um homem, você está indo para o inferno. Gabriel disse: mude seus caminhos. Ele advertiu: não é a mulher quem deve estar em cima, mas o homem. Não podemos viver assim. Se você está tomando o lugar de seu marido, e seu marido está tomando o lugar de sua mulher, você está adorando o anticristo. Saiba que se você morrer, você está indo para o inferno. Ele viu pessoas lá que estavam no inferno por usarem preservativos. E eles queriam voltar para a terra para que pudessem se arrepender, e não usar preservativos novamente, mas era tarde demais. Ele disse que se você estiver usando preservativos, produtos, ou injeções para evitar engravidar, você irá diretamente para o inferno quando você morrer.
O Senhor também advertiu a Gabriel que qualquer forma de contraceptivo artificial é um pecado, incluindo preservativos femininos. Arrependam-se. Gabriel viu um menino e uma menina no inferno sendo torturados por demônios, que estavam usando uma flecha para empurrá-los juntos. Nem o menino nem a menina se conheciam. Mas enquanto estavam na terra, a menina estava vestida sensualmente, o que fez com que o menino tropeçasse. Ele a desejava em seu coração, e queria fazer sexo com ela. Agora, ambos estão no inferno sofrendo juntos. É como Jesus disse: se você desejar uma mulher em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 a 28. Se você tem desejo de uma mulher, então, a menos que você se arrependa e entregue a sua vida a Jesus, você irá para o inferno. A moça também disse para dizer às mulheres, para cobrirem os seus corpos, e não expor sua nudez. O Senhor disse: é tarde demais, deixe ela. Todas as mulheres estão no inferno, porque seus maridos não pagaram seu dote. Elas estão vivendo com um homem que não pagou o dote. Ele disse que há muitas formas de tortura no inferno. Eles vão abrir as suas pernas e colocar flechas afiadas dentro de seu órgão sexual. A Bíblia diz para não contaminar o leito conjugal. Hebreus 13, 4. Elas estão sofrendo no inferno. Se você visse como é uma pena. Elas estão chorando e pedindo ao Senhor para ir para a terra, para que elas possam ir para ficar com seus pais. Se o marido tiver o dinheiro para vir e pagar o dote, elas irão e ficarão com ele. Mas se não, elas não ficarão com seus maridos novamente. Se você é uma mulher e eles não pagam o dote, se você não se arrepender, a maneira como os demônios estão torturando essas mulheres no inferno, é a mesma coisa que te espera. Se o seu marido te ama, fale com ele, para que ele possa ir e pagar o seu dote, para que fique limpo, e seus filhos não sejam filhos ilegítimos. Nota do editor: se a família concorda em não receber o dote, então não há necessidade de pagar, como nos países da América do Norte e Europa, onde o sistema de dote não está mais em uso. Um pastor que falou com o irmão Benjamin, que fala inglês, confirmou isso, e o irmão Gabriel Dolphy esteve presente. Note-se também que, na África, não pagar o dote é como dívidas, porque a maioria das famílias rejeita o casamento onde o dote não é pago. Em algumas partes da África, todas as crianças nascidas de uma mulher, para quem o dote não é pago, pertencem ao pai da menina e não ao marido. Todos os homossexuais estão no inferno. Eles vão abrir o ânus, porque é através do seu ânus que você faz sexo. Eles vão colocar flechas dentro de seu ânus e irão torturar sua carne. Eles diziam: agora estou pronto para voltar à terra para dizer a todos os pedófilos, aos gays, que deixem de fazer essas coisas. E o Senhor disse: é tarde demais. Os animais e os homens não devem dormir uns com os outros. Todas as lésbicas do que estão praticando sexo oral com os seus vizinhos, os demônios irão torturá-las. Eles estão cortando-as. Elas estão chorando, e quanto mais elas choram, mais os demônios as torturam. Vai e diga a todas as lésbicas, as pessoas que estão dormindo com pequenos meninos e meninas, todos eles estão sofrendo. E o Senhor disse: vamos deixá-los. Aqueles que estão construindo motéis e salas de passagem, onde as pessoas estão dormindo com prostitutas. Se construí-los, você vai se arrepender quando você morrer. Ele viu um homem no inferno que disse: eu construí quartos de passagem. As pessoas vinham para dormir com as meninas, com os homens. Ó Senhor, permita-me voltar à terra. Se eu voltar na terra, vou destruí-los, e construir uma igreja lá. E o Senhor disse: é tarde demais para você, é tarde demais para você. Ele viu pessoas no inferno por ouvir música mundana, todas as canções de amor. Elas não podem entrar no céu. Os demônios os estão torturando. Elas pediram ao Senhor uma chance de voltar para a terra, e disseram que não iriam cantar essas canções novamente. O Senhor disse: é tarde demais. Por favor, arrependa-se de ouvir ou cantar músicas mundanas. Gabriel disse: e quanto a mim, eu dormi com 310 mulheres. Se eu morrer e chegar ao inferno, serei mais torturado.
Se você não me colocar no inferno, se eu voltar à terra eu me arrependerei. O Senhor disse a Gabriel: todos aqueles que vistes, vai, e diga ao mundo. Bom, eu vou estar fazendo algumas série de montagens aqui. Olha só essa foto que eu fiz, porque eu vou passar um videozinho daqui a pouco aqui no canal. E aí eu vou realizar a união dessa foto com a imagem de um print que eu acabo de tirar lá no canal. Acho que é Logos Conservador. E o outro é o canal do pastor Antônio Júnior. Também apresenta coisas da palavra de Deus e sobre o final dos tempos. Mas essa foto aqui, ela é voltada para algo que está acontecendo muito, que as pessoas estão falando, né? Sobre a gritaria de anjos caídos debaixo do rio Eufrates. Todos os canais, praticamente todos os canais evangélicos daqui do YouTube estão passando vídeos sobre esses anjos caídos que estão gritando embaixo do rio Eufrates. O que mais intriga é que isso está acontecendo com muita frequência nesses últimos dias, nesses nossos dias, que são conhecidos como dias atuais. Os dias que a gente está vivendo, presenciando coisas de arrepiar os cabelos de todo o corpo. O mais interessante é que não sei de fato seus primeiros canais a falar sobre esse assunto. Se for o canal de um pastor aqui que eu acompanho muito, mas só que eu não tenho assim de cor o nome dele. E tem outros 2 canais que também estão exibindo esses conteúdos que fala sobre anjos caídos gritando debaixo do rio Eufrates. Anjos caídos são aqueles seres que foram celestiais e que resolveram seguir a influência de Lúcifer e acabaram sendo lançados à terra e caíram no abismo, que é onde eles se encontram aprisionados, ou seja, aqueles tipos de anjos caídos mais perigosos. Por isso que existem esse tipo de classe que precisam ficar aprisionados, porque se todos eles estivessem soltos, além de outros que não são tão perigosos assim, a terra estava um caos. As pessoas estariam matando uma às outras, muitos suicídios estariam acontecendo, apesar de esses anjos não estarem soltos. Não está sendo possível evitar esse tipo de acontecimento, porque o ser humano não vigia, né? A palavra de Deus está aí. Então, é pelo ouvir que a fé ela é produzida dentro de nós, através da palavra, de uma profecia. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ouve falar sobre Deus, que Deus salva, que Deus liberta,
e que Deus perdoa os pecados, aí você já começa a se tornar um crente. Crente é aquela pessoa que crê no Deus que é invisível, mas sabe que ele existe. Então você está tendo convicção de fatos que os seus olhos carnais e os meus não enxergam. Mas você, tendo a noção da existência de um ser divino, celestial como Deus, isso quer dizer que você crê na existência de Cristo. Então você não vai apertar em uma tecla que consista no pecado de blasfêmia ou de incredulidade da existência de Deus, mas você vai fazer da forma correta, né? Nós temos que fazer dessa forma correta. Nós temos que crer na existência de Cristo e que Ele é eterno e antes de tudo Ele já era, é, foi e sempre será. Então vamos lá. Eu vou encerrar esse vídeo e daqui a pouco eu vou voltar passando mais outro videozinho pequeno. E aí, por hoje é só.